nós vamos falar nessa noite? Hoje eu vou falar contigo sobre não tolerar o pecado. Eu quero que você observe muito o que nós estamos estudando aqui. Não tolere o pecado. É sobre isso que eu vou falar. Qual é a primeira coisa? Você já pega a sua caneta. Quem é que trouxe papel e caneta? 3 coisas você tem que trazer para a igreja. Uma Bíblia, um papel e uma caneta. Depois eu quero ver para a gente pegar como se fosse um bloquinho de notas. Eu vou fazer uns, ver se consigo fazer para dar de presente, você ter, anotar as pregações. Pega a sua caneta, anota aí com o pastor. Anote no lado da sua Bíblia, do lado de Mateus 5:27, você vai anotar uma coisa importante. Escreva assim: pecado não se administra. Do lado do Mateus 5:27, escreva isso para você nunca mais esquecer. Diga com o pastor, diga pecado, não estou ouvindo. Diga pecado não se administra. Vamos de novo? Pecado não se administra. Não esqueça disso. Fale pela 3ª vez comigo. Diga, pecado não se administra. Nunca esqueça do que eu estou te falando. Por quê? Você vai perceber que cada quarta eu vou pregar para você umas mensagens bem diferentes. Por quê? Porque eu estou seguindo o que Jesus pregou. Eu estou seguindo exatamente o que Jesus pregou. E cada ponto do Sermão da Montanha é uma mensagem diferente sobre algo da vida do cristão. E é isso que eu estou ensinando para você. Mas o que você vai observar? Que nós entramos num ponto do Sermão da Montanha, aonde Jesus começou a falar da lei, que ele não veio abrogar, mas cumprir. E você vai observar que ele está estudando os mandamentos com o povo. Quer ver? Volta para o versículo 21 da semana passada e olha Jesus estudando os mandamentos e mostrando como que a graça enxerga os mandamentos. Como que a graça vê os mandamentos. Por quê? Porque nós não estamos mais na lei do Moisés, guardar sábado, carne de porco e fazer sacrifício. Não, nós estamos na graça. Só que Jesus está pegando os mandamentos que você conhece, que Moisés ensinou, por isso que ele está dizendo, você viu o que disseram os antigos, ou seja, as pessoas antes de nós, mas agora eu estou mostrando como é que a graça veio e como que Deus se importa com isso. Então olha o 21, ouviste o que foi dito a quem? Aos antigos. Você vai ver que vários ensinamentos de Jesus começam assim. Não matarás, mas qualquer que matar será réu do quê? De juízo. Agora, olha só que interessante, você vai ver que tem vários ensinamentos, presta atenção nisso durante essas reuniões que nós estamos tendo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, agora é só o 22, eu, porém, vos digo. Agora vamos para a mensagem de hoje, tá? Não tolere o pecado. Versículo 27, presta atenção como é igual o que Jesus está explicando. Ouviste o que foi dito a quem? Viu? Jesus está mostrando os mandamentos e como que nós enxergamos com a visão nova, que é a visão da graça, que é o período que você vive. Ouviste o que foi dito aos antigos? O que foi dito aos antigos? Todo mundo junto, vamos lá. Não cometerás adultério. Todo mundo olha para mim. O que é o adultério? Bom, se você não sabe, eu vou te explicar. Adultério é assim, é a pessoa casada ter uma relação extraconjugal. É uma relação que não é com seu cônjuge. O sexo, ele foi criado só para o casamento. Se eu estou namorando, não tenho compromisso ou noivo, eu não tenho liberdade diante de Deus para ter intimidade com a pessoa. Isso é pecado. Só depois que você casa com a pessoa. Aí você vai ter intimidade com o seu cônjuge. É lícito se você fizer o que é certo. Não pode fazer o que você quer, o que a pornografia te ensinou. Tem que fazer como Deus criou e o que a palavra diz. Isso é lícito, não tem problema. Agora o problema é outra pessoa, daí se chama o quê? Adultério. Então o que Jesus está mostrando? O Moisés, ele explicou que o pecado é apenas o ato em si. Mas Jesus vai ampliar mostrando que eu posso evitar o ato. Quando eu evito o caminho que me leva para o pecado. Jesus está falando de adultério. Mas hoje eu vou falar sobre não tolerar o pecado. Vou tocar no ponto que Jesus falou, mas vou falar sobre outros pecados também. Tem a mentira, tem o roubo, tem tantas coisas, irmão, que nos levam a pecar. Mas o que eu quero te mostrar hoje? Não tolere o pecado. Pecado não se administra. E é isso que eu vou falar muito com você hoje. Vamos falar de pecado, que é o que Jesus está tocando no assunto. Mas o que Jesus explica aqui é muito forte. Versículo 28. Pegue uma caneta e se prepare para ler isso aqui. Eu, porém, vos digo. Então ele está dizendo, Moisés te ensinou aquilo. Mas agora quem está te ensinando é o próprio Deus, é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus, a visão da graça sobre esses mandamentos, que é algo muito importante, tá bom? Se o sábado fosse importante, Jesus tinha dito e mandado você guardar. Então isso aí ficou só para o judeu. Repete-se todos os mandamentos, menos o sábado, no Novo Testamento. Porque não era importante. Era algo só para o judeu, não algo para o cristão do Novo Testamento. Pode estudar a sua Bíblia e me prove, não está no Novo Testamento. Eu, porém, vos digo,
qualquer que atentar numa mulher, para fazer o quê, pessoal? Para cobiçar essa mulher no seu coração, cometeu o quê? Olha que importante, Moisés não falava isso. Agora Jesus vem mostrar a graça, um novo momento que nós estamos vivendo. E o que ele está dizendo? Que não é só o ato físico, foi para o motel, foi para a casa da pessoa, sei lá para onde foi, não importa, mas adulterou com a pessoa. Não, Jesus está dizendo, não é não. Deus está preocupado com desde o momento. E o adultério não começou lá no ato que você pegou a pessoa e foi para um lugar com ela para ter o ato com ela. O adultério começou aqui. Primeiro nos pensamentos. Primeiro começou onde? No olhar. E depois começou onde? Então é isso que Jesus está dizendo. Que eu tenho que parar o pecado antes de fazer. Então ele está dizendo, porque o judeu do Antigo Testamento, ele achava que Deus não dava bola porque estava dentro dele. Porque estava no coração, porque ele pensava. Não, é só se eu pecar. Eu posso ficar olhando para a vizinha, imaginando e pensando. Não, Jesus veio dizer, você está errado. Isso também desagrada a quem? Eu não fiz fisicamente, mas dentro de mim já estou desagradando a Deus com esse pensamento. Porque Deus quer que você seja santo. Esse é o desejo de Deus para você. Agora é muito forte que Jesus vai explicar. Eu quero que você comece a entender. Então eu não posso tolerar o pecado na minha vida. Agora preste atenção no 29 e no 30. Vamos lá? Pega uma caneta aí que você tem que anotar umas palavras aqui. 29. Portanto, risca essa palavra aí. O Jesus está falando do que agora? Se o teu... Não ouvi. Se o teu olho, marca essa palavra. Eu já vou te dar o significado espiritual para você entender o texto, tá? Se o teu olho direito te escandalizar, o que Jesus mandou você fazer? Eu vou fazer a campanha do tapa-olho aqui. Todo mundo pirata aqui na igreja, está amarrado. Olha para mim, é brincadeira. Arranca e atira para longe de ti, amém? Estou fazendo você dar risada porque hoje eu vou falar de pecado e às vezes a pessoa vai ficando triste, mas você tem que ficar alegre e ouvir a palavra com alegria e levá-la para o coração. Pois é melhor que se perca um dos teus membros, que todo o teu corpo seja lançado aonde? Agora pega a caneta, versículo 30. E se a tua... Marca essa palavra aí que tem uma explicação espiritual muito importante, você vai entender agora. Se a tua mão direita te escandalizar, faz o quê? A campanha depois do tapa-olho é da guilhotina. Amém? Jesus tinha que botar aqui, se a tua língua. Amém? Pastor, essa aí não. Vamos lá. Se a tua mão, segue em frente, direita te escandalizar, faz o quê? Corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado aonde, queridos? Preste atenção que tem uma explicação interessante. O que Jesus está falando? A lei do Moisés falava do ato. Deus se importa com muito mais do que isso e Deus está te ensinando como evitar o ato, é o caminho que percorre para chegar lá. O nexo que te leva a essa causa. Jesus está mostrando para você o que você tem que fazer. Então quando ele diz assim, se o teu olho te escandalizar, porque o adultério ele não começa no ato, o ato é o fim. O ato é o que acabou. Então o que Jesus está dizendo? Corta! Eu vou explicar o que é o olho e a mão, não é para cortar a mão, tá bom? Olha para o irmão do lado, não corta as mãos. Não faz isso aí, meu irmão. Você vai acreditar, vou te contar um caso, você dá uma risada então. Quem é que gosta de rir aqui, diga glória a Deus. Pensei que você não gostasse. Irmão, uma vez chegou um jovem para mim, pastor, eu vou cortar minhas mãos. Falei, irmão, por quê? Daí você não pode rir do jovem, você tem que ter paciência. E falei bem sério, irmão, por que você vai cortar a mão? Dentro de mim eu estava rindo, né? Mas eu olhei para ele bem sério, acho que ele até assustou. Irmão, por que vai cortar as mãos, pastor? Porque as minhas mãos, Jesus falou, se a tua mão fazer você pecar, corta, eu estou pecando, eu vou cortar fora. Eu falei, irmão, dentro de mim eu estava rindo, mas olhando para ele eu disse, irmão, você está errado. Jesus não mandou você andar mutilado. Jesus está dizendo que eu tenho que cortar o comportamento que me leva ao pecado. Levante sua mão e diga assim com o pastor, diga a mão, são as obras, atitudes. Jesus está dizendo, se a minha mão, a minha atitude, o meu comportamento me leva ao pecado, Jesus está dizendo, não tolere. Não é para ficar assim, eu vou ir mudando aos poucos, eu vou melhorando, eu vou ir parando devagarzinho. Jesus disse, não. Ou eu paro, ou eu não parei. Porque para Deus não existe em cima do muro, para Deus é sim, sim. Não existe essa conversa. Ai pastor, eu deixo o meu filho posar com a namorada dele na minha casa. Agora eu vou ir devagarzinho para ele mudar. Não. Ou você corta o pecado, ou você está sendo conivente e vai receber essa culpa junto com você. Amém? Pastor, mas eles ficam no quarto com a porta aberta. Não, irmão, não é casado.
Não, mas não seja conivente. Você está permitindo que eles sejam tentados, que eles possam se abrasar e fazer coisa errada. Não. Namoro é assim, irmão. É quarta-feira, é domingo. E é só no sofá com o pai do lado com a cinta na mão. É assim que funciona, irmão. Ele já fica com a cinta na mão. Quem são os antigos aí? Diga glória a Deus. Como é que era antigamente? Irmão, era uma batalha. Você ia pegando a mão dela devagar. O sogro ia pegar água, você segurava a mão. O sogro voltava e você, opa, glória a Deus, bota para trás, senão o sogro corta. Não é nem Jesus, é o sogro mesmo. Era assim ou não era? E você morreu? Você perdeu um pedaço? Você fez as coisas certas, esperou o tempo, está aí casado. Os casamentos antigos duravam ou não duravam? Hoje em dia, nem se conheceu, já está deitando, já está rolando e nem vou te falar o resto. Quanto tempo dura o casamento? Nada. É verdade ou não é? Não dura nada o casamento. Daqui a pouco já estão se separando e não sei o quê. Irmão, vamos lá, segue em frente comigo. Então nós vamos voltar assim ao antigo, sim ou não? Vamos lá, daí diz aqui. Então, qualquer que olhar para uma mulher e cobiçar, ele vai falar, se o teu olho te escandaliza no 29, arranca. Se a tua mão te escandaliza, faz o quê? Arranca. Eu não posso tolerar o pecado. Jesus não diz que tem que parar devagarzinho. Não importa por qual parte do meu corpo ele está entrando ou qual área da minha vida o pecado está entrando. Eu não posso tolerar determinados comportamentos que me levam ao pecado, irmão. Então, o que Jesus está dizendo? Olhar. Ninguém sabe o que você está pensando. Ele está falando sobre a prática de um comportamento oculto. A pessoa está fazendo algo que ninguém sabe que ela faz. Jesus está dizendo, para com isso. Ninguém sabe. Teu marido não sabe, tua esposa não sabe, mas quem é que sabe? Então Jesus está dizendo, pare com esse comportamento. Mesmo que ele seja oculto, que ninguém sabe. Primeiro ponto, o marido não tem que ter celular que a esposa não saiba a senha. Como que ela não sabe a senha? Se você está escondendo a senha, 3 coisas você pode estar fazendo. Ou você está olhando pornografia, ou você está conversando com outra mulher, ou já está traindo ela. Uma dessas 3 coisas você está fazendo. Ou tu olha pornografia, ou tu fala com outras mulheres, ainda não traiu, mas vai trair. Porque se tu continuar nessa, tu vai fazer coisa errada. Ou tu já está traindo. Quem não deve? Quem não deve não tem, meu irmão. Está ali, esposo, pode olhar, faz, fica à vontade, fiscaliza, faz se tu quiser. Ela vai ver que não tem nada de errado, tem que ter transparência entre o casal. Outra coisa, a mulher nem sabe quanto é que o cara ganha. Que isso, meu irmão? Por que está escondendo dinheiro dela? Tu tem outra família para sustentar? Se você tem outra família, pode esconder o dinheiro da esposa, não tem problema. Tem outra família mesmo? Você não pode mostrar para ela porque você teme. Tem coisa errada aí. Quem faz as coisas certas, não tem medo. Sim ou não? Como que ela não vai saber a sua esposa só metade, irmão? Tem problema ela saber quanto você ganha. Ganho, às vezes eu sei por quê. Ela vai te dar uma cotovelada e vai dizer, tu me dá só 100 por mês, né? Ganha tudo isso aí, eu estou aqui limpando a casa, se tu contratasse, mas tu ia ver. Não. Irmão, você tem que vigiar nisso aí. Não gere desconfiança na esposa. Isso é ruim, irmão. Ah, pastor, mas não, irmão, você é o homem, você vai controlar ela, você vai lá, não é para gastar, não sei o quê. Você é o homem, ela vai te ouvir. Quanto mais transparente, melhor você vai ficando no seu casamento. Mas agora você está escondendo, às vezes depois o cara morre, ela descobre que ele tinha 3 filhos fora, outra mulher, não sei o quê. Irmão, você está errado nesse ponto aí. Você tem que ser verdadeiro, sua esposa, sua metade. Não é mais 2, agora são o quê? Uma só carne. Segue em frente comigo. Então, arranca o olho, arranca lá, tá bom. Todo pecado, irmão, ele começa pequeno, com desejo. Eu não posso deixar. Eu tenho que tirar. O mestre está advertindo que pecado não é tolerado. Então, pecado ou comportamento. O que me levar ao pecado eu tenho que tirar. O que ele quer falar com o olho? O olho, irmão, simboliza pensamentos, imaginações, desejos do coração. E o pecado ele não começa no ato físico, não começa com a atitude, ele começa no olhar. O primeiro olhar não é pecado. Jesus falou que o pecado é você olhar para cobiçar. Olhar para uma pessoa, achar que ela é bonita ou feia, mais ou menos, isso aí é gosto. É a mesma coisa com roupa. Você olha, essa pessoa está bem vestida, está bonita hoje. O fulano está bonito, está apresentável. Isso é gosto, como você gostar de um carro azul, verde e amarelo, sem maldade. O problema é você olhar para a pessoa e o segundo olhar é aquele que você olha para analisar, para desejar. Aí o diabo bota um pensamento, você gosta daquele pensamento, deixa ficar no coração. E agora o seu olho já ficou maligno, você quer olhar de novo, ficar imaginando, pensando. Aí o pecado está começando, porque já dominou o meu pensamento. E quando domina o pensamento, começa a gerar um desejo. E quando gerar um desejo, já não está mais no olho o meu pecado. Não é só o meu olho que me escandaliza. Vai ir para a mão, ou seja, vai virar uma atitude. Eu vou começar a chegar perto daquela pessoa, vou pedir o telefone daquela pessoa, vou começar a mandar mensagem, vou começar a conversar, porque já não está mais no olho, já foi para onde?
E Jesus está dizendo, você tem que cortar. Corta pela raiz, não deixa crescer, isso vai te levar para o caminho errado. Essa amizade que não é boa, amizade entre homem e mulher tem que ter um muro chamado respeito. É coleguismo, pode ser conversa de trabalho, mas passou disso, irmão, você tem que tomar muito cuidado. Né? Então você tem que cuidar. Agora foi para atitude, eu já peguei o número do celular, já estou mandando mensagem, já estou seguindo na rede social, já estou curtindo tudo da pessoa, já estou comentando, mandando mensagem no direct, já convidou para tomar um cafezinho. Virou atitude, primeiro começou onde? Imaginação, pensamento, olhar. Agora foi para o comportamento, já tomou conta do seu ser. Você não está dominando. Jesus está dizendo, corta. O que é cortar? Bloqueia, sai de perto da pessoa. Ela vai perguntar, o que houve contigo? Eu acordei. Eu estava entrando por um caminho ruim aí, está errado, ó, me perdoa. Você tem a sua família, eu tenho a minha. Irmão, nunca esqueça que eu vou te dizer, Deus para construir uma família não precisa destruir outra. Amém? Para Deus construir o seu casamento, Ele não precisa destruir o dos outros. Uma coisa é você encontrar uma pessoa que já estava divorciada, ou foi traído, sei lá o que viveu no passado e tal. A pessoa estava livre e desimpedida. Outra coisa é você encontrar uma pessoa casada. E você destruir aquela família para construir a sua. Isso não é de Deus. Não importa se o pastor disser que foi um plano, que Deus abençoou, não importa, esse é falso profeta. Não está pregando a verdade para você. Não é de Deus. Amém? Mas eu amo essa pessoa, irmão, você está enganado, isso é uma paixão. Me conta como é que vai ser essa história daqui a 5 anos, eu já sei o fim. Já vi isso muitas vezes. Já sei o fim dessa história daqui a uns anos, quando a paixão acabar. O que vai acontecer? Deus, para construir uma, não destrói outra, irmão. Deus abençoa famílias, não destrói. Amém? Não é a vontade dele destruir, não. Agora ele está dizendo, não importa se começou no meu olhar. Jesus disse, já corta, vem um pensamento. Pensamento não é você que escolhe o pensamento. Tem pensamentos que são involuntários, que o diabo vai lá e bota na sua mente aquele pensamento. O que eu faço? Pensamento é igual um passarinho, ele está voando, se ele achou o fio de luz, ele pousa. O que eu faço agora? Não posso deixar ele ficar ali, criar ninho, fazer ovinho e se multiplicar. Eu tenho que fazer o quê? Enxotar. Ô pastor, veio um pensamento ruim na minha mente sobre essa pessoa, sobre aquela, sobre roubar, sobre mentir, sobre qualquer pecado. Não pode ser tolerado. O que eu faço quando o pensamento veio, Senhor? Está amarrado esse pensamento, não é teu, não vem da tua palavra. Satanás, é você. Pega o que é teu e sai. Nome? Cortei fora. Não vou ficar com isso aí. Senti que o meu comportamento foi errado? Corta fora, se afasta, corta a relação, se distancia, bloqueia, não fala mais, deixa de seguir. Faz o que você tiver que fazer. Tome cuidado, irmão, você tem que vigiar. Todo pecado não pode ser tolerado. Pastor, mas eu vou contar só uma mentirinha. Mentira é pecado também. Não, pastor, é que eu preciso mentir para me safar, ou para me dar bem, ou para ser promovido. Não importa. Você arranjou 2 problemas. Qual que são os 2? Primeiro, com o diabo. Você pegou uma arma dele, ele vai te cobrar porque ele não é teu amigo. Ele pode fingir que está te ajudando, mas ele não é teu amigo e você vai pagar o preço. O diabo pode fingir que está te ajudando. Pastor, mas eu estou na igreja e não dá nada. Olha, eu menti, olha como é que eu estou, vou no culto, eu choro e tal. Me perdoa, mas não é a presença de Deus. Existe um demônio que imita o Espírito Santo e já vinha enganar a gente. E já expulsei ele algumas vezes de algumas pessoas. Amém? Porque se a pessoa está errada, não tem como o Espírito Santo estar ali, porque Deus não coabita com o pecado. Ah, mas eu já pedi perdão. Você mentiu para Deus ou para os homens? Então não é para Deus que você pede perdão, não. Você tem que voltar lá e falar a verdade. Se não falar a verdade, você não está perdoado. Ah, mas é só mentir e pedir perdão que Deus perdoa. Olha para o irmão do lado e diga, não brinque com perdão. Perdão é coisa séria. Não basta dizer, eu pedi para Deus e acabou, estou perdoado. Quem disse que você está perdoado, irmão? Ah, mas eu estou aqui, eu estou com a Bíblia, eu leio, eu oro e não sei o quê. Deus está até me abençoando, irmão. Às vezes não é Deus que está te abençoando, às vezes é o diabo que está afrouxando. Para você caminhar no tapete dele e achar que está tudo bem. E o diabo vai te dando tapete, vai te dando tapete, vai te dando tapete. Quando você está lá longe, que ele vê que não tem mais como você voltar. Sabe o que o diabo faz com esse tapete? Ele puxa. E daí você tem uma queda feia, você passa vergonha. Às vezes perde a família e muitos perdem até a própria vida. Não caminha no tapete do inimigo, volta para Deus, vai lá e fique vermelho de vergonha. Mas fulano, eu tenho que falar a verdade para você, aquele dia eu menti. A verdade é essa, X, Y, Z e tal, tal, tal. Agora você pode pedir perdão para Deus, porque você falou a verdade. O perdão da mentira, ele fica dependente de você voltar e falar a verdade. Amém? Pastor, eu traí. Vou pedir perdão para Deus. Não, não adianta. Você traiu Deus? Não foi Deus que você traiu? Não adianta pedir perdão para Deus. Tem que falar com o seu cônjuge. Não estou dizendo que é hoje.
Vamos dizer que você está na igreja quando está junto, hoje vai te dar um tiro depois dessa mensagem. Hoje, depois do que o pastor está pregando, você vai levar um tiro, não fala amanhã. Morreu, por quê? Porque o pastor Luiz mandou contar. Não faça isso, irmão, hoje não. Você vai esperar a hora certa, você vai orar a Deus, Deus prepara o coração do meu cônjuge, no momento certo, eu tenho que contar a verdade, tem que contar a verdade. A gente constrói relacionamento em cima da verdade, tem que falar toda a verdade. Ah, pastor, mas não, calma, se eu fui homem para errar, eu já sabia que eu ia perder meu casamento, quando eu fiz aquilo. Agora eu tenho que aguentar a consequência, porque eu sabia que eu ia perder. Se eu não perder a misericórdia, dê graças a Deus, amém? Dê graças a Deus. Agora, irmão, pecado é pecado. Pastor, eu peguei um dinheiro lá e vou devolver. Não faça isso. Esse é o engano do diabo, que tu pode pegar e que tu vai devolver. Não, mas o meu chefe é rico, a empresa é cheia, não faz falta. Não cai no jogo do inimigo, ele não é teu amigo. Começou no olhar, um pensamento, esse dinheiro aí. Daqui a pouco é atitude, eu tô louco para pegar. Jesus está dizendo, olha, irmão, se o teu olho te escandalizar, se a tua mão te escandalizar, faz o quê? Corta. Corta o que está errado, corta esse comportamento da mentira, para com isso, tira o que não é de Deus. Vamos em 1 Tessalonicenses 5, vai para frente com o pastor. Tire tudo que não é de Deus da sua vida, irmão. O que não é de Deus tem que ser cortado, às vezes um programa que você assiste, pessoas com quem você conversa. Você tem que começar a se afastar dessas coisas, você tem que ser de Deus. O que me leva para o pecado tem que me afastar. Às vezes é um ambiente que você frequentava, não dá mais. Ah, pastor, mas eu estou tomando só um golinho, pastor. Eu estou dominando, irmão. Mentira, você está dominado. Pecado não se administra. Não, pastor, eu estou na cerveja sem álcool, não tem problema não. Pastor, é só um champanhe para comemorar. Irmão, o álcool destrói casamentos, famílias, destrói vidas. Tu acha que isso agrada a Deus? E é capaz de você olhar para mim e dizer, mas na Bíblia não está. Na tua, vem na minha aqui que eu te mostro. Vem na minha aqui que eu te mostro um monte de texto para você ver como isso não agrada a Deus. Olha para o irmão do lado e diga, quando a pessoa não quer, ela não acha. Né? Ah, pastor, mas é só um golinho, irmão. Pecado não se administra. Você vai cair. Ah, pastor, mas é só uma olhadinha aqui e tal. É para mim ter mais vontade. Eu estou olhando uma pornografia. Não faça isso. Porque isso aí vai destruir você. Isso é um demônio, irmão. Eu já vi destruir famílias. Eu já vi destruir casamento, porque isso é um demônio. E tem nome esse demônio lá do outro lado. É um demônio. Tinha um homem uma vez numa igreja que ele era dessas coisas. Só que chega um ponto na pornografia que você está tão envolvido pelo demônio que a sua mulher não te satisfaz mais. Você não tem mais prazer com ela. Porque a mulher da pornografia tem um corpo perfeito, é a sua. Com o tempo, ela não é mais aquela jovem que ela foi. Daqui a pouco dá um pneu. Sim ou não? Suja um pneu. Sim ou não? Quem está na estrada vai aparecer um pneu. Está na estrada, tem que ter. Ela vai mudar, sim ou não? Vai ficar mais velha, vai dar um cabelo branco, vai ou não vai? Vai vir uma ruga. Não é mais aquela jovenzinha que você conheceu, que você olhava e dizia, nossa, parecia um manequim. Vai mudando, todo mundo muda com o tempo. Sim ou não? Irmão, todo mundo vai mudar com o tempo. E daí a tua mulher não te satisfaz mais. O que ele começa a fazer? Ele começa a querer outras práticas. Ele procura outras mulheres. Sabe como é que acabou o casamento desse homem? Hoje. Quando eu estava lá, desviado, divórcio, sem família, sozinho, longe de Deus. Sabe qual foi a última coisa? Que é o último pecado que o demônio da pornografia vai te levar. Ele teve relação com outro homem. Porque a mulher não satisfazia mais ele. Esse é o fim. Só que não é rápido, isso leva anos. Mas esse é o fim do demônio da pornografia. Sai dessa estrada. Jesus disse, não tolere o pecado, tem que fazer o quê? Corta. Amém? Esse é o fim que o diabo quer. 1 Tessalonicenses 5:22. Vamos lá com o pastor. Então hoje nós estamos falando de pecado. E Jesus está falando do sermão do monte. Você tem que cortar isso, irmão. Olha o que diz o 22. Todo mundo. Abstende-vos de toda aparência do que, queridos? Irmão, Deus está dizendo assim, sai de perto, fuja. Não encara o pecado. Não existe super-homem. Não existe super-mulher. Não existe super-crente, irmão. Não, eu sou forte, eu não vou cair, pastor. Eu estou firme na rocha. Está que nem o Pedro. Eu vou morrer por ti, Jesus, no outro dia. O que ele está fazendo no outro dia? Negando o mestre. Não existe super crente. Deus está dizendo, sai de perto, irmão, da aparência do mal. Aquilo não é nem pecado, mas está com aparência. Parece que isso aqui vai me levar para o caminho errado. Já vou sair de perto. Já tem que fugir, já tem que parar.
Você tem que tomar cuidado, não existe amizade entre homem e mulher. Pode existir coleguismo, coisa com respeito, ok. Ô fulano, como é que você está? Mas avançou disso, você tem que cuidar. Você tem que vigiar. Cuide de conversas inadequadas, vão afastar você. Eu já falei, às vezes o homem é feio pra caramba, irmão. Você me desculpa. Mas é verdade. Aí a mulher mais bonita do trabalho, aquela ainda que vai na academia, toda fortona, cabelão, sabe? Toda bonitona, bota um salto daquela altura ainda. Toda ali andando, toda... Olha para você e diz, bonitão. Você estufa o peito e diz, eu sou o cara, irmão, o diabo é o pai da mentira. Você não viu que ele está te enganando? Só você ir no banheiro, dar uma olhadinha lá quando você vai escovar os dentes. O diabo é o pai do quê? É mentira, irmão, está enganando você. Você vai cair nessa conversa aí que você está bonitão. Não, irmão, isso aí é o Satanás. O dia que ela abrir os olhos, ela nem olha para você. Fuja, irmão. Você viu que isso é errado. Começou com aquela conversa, não, sua esposa não te merece, seu marido não merece você. Não, irmão, isso aí é coisa de trabalho. Avançou de coisa de trabalho, não. Acabou a conversa aqui. Nós não vamos falar mais. Em primeiro lugar, você tem que se dar o respeito. Fuja da aparência do quê? Você tem que vigiar também. Você é uma mulher, trabalha num ambiente onde só tem homens. Você tem que cuidar da sua roupa. Não pode ser degotada. Não pode ser tão apertada. Você está num ambiente que só tem o quê? Homens. Sua empresa só tem homens. Você tem que tomar cuidado. Agora, também o homem, ele está num ambiente que só tem mulheres. Ele tem que tomar cuidado da roupa que ele vai usar. Ele também não pode ser tão degotado, tem que cuidar, porque ali só tem mulheres naquele ambiente de trabalho, e às vezes você fica ali 10 horas sentado na sua mesa, e às vezes todo mundo junto, assim, um com a mesa do lado da onde? Do outro. Você tem que cuidar o que fala, cuidar para não conversar muito. Você tem que vigiar. Cada ambiente é um tipo de roupa. Você vai para a praia, é um tipo de roupa que você usa lá, sim ou não? Agora vai para a praia com moletom, com uma touca de lã, um cachecol no pescoço, uma calçona comprida, jeans ainda e uma botina. E ainda vai entrar na água, bota uma Bíblia debaixo do braço e diz, aleluia. Eles vão olhar e vão dizer, olha esse crente maluco e fanático, essas igrejas não querem nem saber, isso vai dar até um mau testemunho. Porque não é esse tipo de roupa para aquele ambiente. A pessoa naquele ambiente vai usar um short, um homem vai usar uma bermuda, tem mulher que bota o biquíni. Ah, pastor, não me sinto bem. Ok, tudo bem, não tem problema, bota um short. E fica lá na sua, porque está todo mundo com aquele tipo de roupa, ninguém vai ficar dando bola para você. Amém? Mas é o ambiente. Agora, vou botar uma roupa dessa para vir na igreja? Nem pensar. Porque não é um ambiente para isso. E cada ambiente é um tipo do quê, pessoal? De vestimenta. Vou na igreja? Tem um tipo de vestimenta. Vou no meu trabalho? É um tipo de vestimenta. Estou na minha casa? Na sua casa você bota aquela bermuda manchada de que boi e a camisa do Enéas para presidente. Mas lá é a sua? O Havaianas lá que tu botou até um prego na ponta. Eu acho que nem em casa você deveria botar essa roupa. Você tinha que se valorizar mais. Amém? Andar um pouquinho melhor em casa, né? Se valorizar. 22, como é que diz a Bíblia? Abstende-vos de toda aparência do quê? Deus não está mandando você encarar o pecado. Você percebeu que aquela conversa avançou? Aquele dinheiro está te chamando a atenção? Fala para sua esposa, olha, hoje eu fiquei pensando em pegar aquele dinheiro, ela vai te ajudar. Fala com alguém. Eu menti. Fala para alguém. Ah, eu errei, tem que voltar lá e pedir perdão. Não deixa o diabo ficar com você. Por que o diabo venceu a Eva? Porque ela nunca pediu ajuda. Deus estava lá o tempo todo. E Deus só faz aquilo que você pede porque Ele te deu livre-arbítrio. Deus não vai intervir se você não pedir para Ele te ajudar. Agora, se a Eva tivesse pedido ajuda na hora, Deus teria aparecido. Amém? Não existe super-homem, irmão. Não fique dialogando com o pecado. O que eu falei no início? Pecado não se administra. 1 Coríntios 15, 33. Vai comigo. Segue na sua Bíblia. Pecado não se administra. Pastor, eu estou com uns pensamentos ruins. Vou te dar um conselho. Marca um horário com o pastor e seja atendido. É melhor você ser atendido enquanto você está sendo tentado do que você buscar atendimento depois que você caiu. Porque depois que você cair, a vergonha é maior. Antes de cair, é melhor pedir ajuda. Pastor, me socorre, estou com pensamento ruim, já estou conversando com uma pessoa, estou fazendo coisa errada, já estou querendo roubar, já planejei, já menti. Pastor, me ajuda. É melhor pedir ajuda antes de cair. Amém? Melhor, porque você só vai ficar com vergonha diante do pastor. O pastor vai guardar o seu segredo. Do que depois que você caiu, a família toda sabe, todo mundo sabe, a vergonha é muito maior.
Então é melhor pedir ajuda antes. Pastor, ora por mim, socorro, eu estou passando por isso. E às vezes você vai até ser livre desse mal aí com a oração. 1 Coríntios 15, 33. Então toma cuidado, irmão. Às vezes você tem que tomar cuidado com aquele seu colega de trabalho que vai chegando perto de você, quer te dar uma caixa de bombom. Irmão, às vezes você nem aceita. Amém? Às vezes você nem aceita. Uma coisa é a pessoa olhar e dizer, como você está bonito hoje, ou bonito, sei lá, sem maldade, assim, numa boa, ficou bonito o uniforme você, sei lá o que você usa. Isso é uma coisa. Né? Agora outra coisa, quando você sente que tem uma maldade, um negócio, aí isso aí você tem que evitar. 1 Coríntios 15. Senão a pessoa não pode nem dizer, que bonito o seu sapato. Está amarrado, Satanás, sai daqui. Você também tem que tomar cuidado, né? Que às vezes o pastor prega um negócio, a pessoa leva para o extremo, né? Às vezes a pessoa diz, olha que relógio bonito, está amarrado, sai daqui, demônio. Aí ninguém mais pode falar nada. 1 Coríntios 15, quem achou, diga amém. Claro, você sabe quando tem maldade, sim ou não? Você sabe quando a pessoa está falando uma boa, teu cabelo ficou legal, que bonito o relógio que você comprou, mas a pessoa está falando sem maldade. Agora, quando tem maldade, você sabe, 1 Coríntios 15, senão depois ninguém pode falar nada. Versículo 33, aí você não pode sair de casa. O que diz o 33? Não vos enganeis. O que a Bíblia diz? As más conversações corrompem os bons. Não tem que cuidar só a pessoa do sexo oposto. Tem que cuidar a pessoa do mesmo sexo que você. Às vezes você vigia as mulheres, mas não vigia os amigos. Aí o seu amigo só fala de adultério, só fala de coisa errada. Só fala que saiu com a fulana, com a beltrana. Só diz assim, tu viu a ciclana? Tu viu aquela lá? Tu viu a outra? A outra olhou para ti. Ele vai te corromper. E vai te levar para o erro. Você vai ter que cuidar até essas conversas. Porque as más conversações corrompem o quê? Aquele grupo que só fica mandando coisa errada para você. Pornografia, foto e coisa. Chama você para conversar. As conversas é só essa. Eles só falam que traíram a esposa. Vai te corromper. Não existe super-homem. Você tem que sair de perto disso. Amém? Você tem que fugir de perto disso, porque isso vai te corromper. Pastor, mas vão dizer que eu sou azeite, que eu não me misturo, irmão. Esquece o que eles dizem. Você vai ter uma família feliz, você vai servir a Deus. Você vai chegar perto deles para falar de Jesus, para evangelizar, para falar do trabalho, para falar do sol, do clima, até do futebol, mas não para falar coisas erradas. Amém? Então você tem que vigiar isso. Não estou dizendo que você tem que se afastar. Eu preciso ganhar aquelas almas. Só eu não posso ser influenciado por elas, não posso fazer o que elas fazem. A lepra do Naamã não pegou na menina, mas a fé dela contagiou o profeta, que ele viajou para outro país procurando um homem que ele nunca viu, porque ela disse que aquele homem curaria ele. A lepra era altamente contagiosa, não pegou nela. Mas a fé dela contagiou Naamã, que ele pegou, todo mundo fez uma viagem às pressas, falou até com o rei. Eu quero conhecer esse profeta que essa mocinha me falou. Seja como ela. Que a sua fé contagie quem está perto de você. Aí diz o 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Cuidado. Tem que vigiar a mensagem pelo WhatsApp, mensagem pelas redes sociais, por aplicativo. Você tem que tomar cuidado com todas essas coisas aí. O quem você segue, o que você está curtindo. A pessoa botou uma foto meio engraçada ali. Eu sou assim. Às vezes a pessoa dá uma informação bacana sobre alguma área, finanças, alguma área bacana. Eu sigo ela. Mas eu vi que a pessoa começou a botar umas fotos meia boba. Eu não sigo mais. Vamos comigo em Jó 31. Começou a botar umas bobagens, eu já não sigo mais. Jó 31. Amém? Cuidado, às vezes você segue só para ficar olhando, curtindo. Irmão, você tem a sua esposa, siga ela. Jó 31. Olha para a barriga da sua esposa, não para os outros, amém? Jó 31. Todos acharam que achou, diga glória a Deus. Podemos ler? Jó capítulo 31. Olha que o Jó fez um concerto. O Jó era um homem de Deus, não era? Sim. Deus elogiou o Jó. Se você pegar o capítulo 1, Deus vai dizer que ele era reto, que ele era íntegro, que ele se desviava do mal, que ele era temente a quem? A Deus. Deus ainda diz que ele era justo, servo dele. E Deus elogiava. Por quê? Porque o Jó fez um acordo com os olhos dele. Ele já cortava na hora. Então Jesus disse, primeiro o olho, depois Jesus disse o quê? As mãos, ou seja, primeiro são pensamentos, um olhar, uma intenção, depois vira um comportamento. Então Jesus diz, corta no início. O Jó, sem Jesus ter ensinado isso, o Jó já fez um acordo com ele mesmo. Se eu olhei e senti alguma coisa, eu já corto na hora. Capítulo 31, versículo 1. Fiz um concerto com o quê, queridos? Com os meus olhos. Olha o que ele diz, como, pois, os fixaria? O que é fixar? É você ficar olhando sempre.
Ficar olhando já com pensamento, ficar olhando já com desejo, ficar olhando já com uma intenção maligna. Não é o primeiro olhar que a pessoa passou, você viu ela e foi embora. É como se a pessoa passasse, você volta para olhar de novo. Esse é o pecado. E ele está dizendo, como eu fixaria os meus olhos aonde? Numa virgem, ou seja, numa mulher. Ele está dizendo, eu sou casado, eu tenho 7 filhos, 3 filhas, eu tenho família. Não, eu não vou ficar olhando para ninguém, não. Eu não vou fixar os meus olhos em ninguém. Já fiz um acordo. Se eu percebi, começou um pensamento, uma imaginação, o que o Jó fazia? Cortava. O Jó fez uma aliança com ele mesmo. Irmão, não coloque os seus olhos no que é errado. Ah, pastor, se eu pegar aquele computador no quarto, quando vejo, eu estou olhando coisas erradas. Então tira o computador do quarto e bota na sala, irmão. Só entra no computador quando a tua esposa tiver. Amém? Se tu entrar nas coisas erradas na frente dela, se prepara, ela quebra 3 cabos na tua cabeça. O do rodo da vassoura, o da pazinha, e ela ainda para finalizar vai lá buscar o rolo de macarrão. Sim ou não, irmãs? Você pegar seu marido olhando esses negócios aí. E primeiro, antes de quebrar o cabo, acho que a tua orelha caía fora. Amém? Acho que ela arrancava com as 2 mãos com toda a força. Bota na sala, duvido, tu vai entrar na frente dela. Você não vai entrar. Você não entra mais. Pastor, mas é meu celular. Então tá bom, já tem a solução. Pega esse seu bom que você tem, que normalmente o cara tem um bom e dá um ruim para a mulher. Então você pega o bom e dá para ela. E você vai comprar para ela aqueles pequenininhos, para ti, tu vai comprar aqueles pequenininhos que a bateria dura 30 dias, vai gastar menos luz, carrega uma vez só. Ele acende uma lanterninha, manda mensagem, liga e ainda tem um jogo da cobrinha para de vez em quando brincar ali. Você lembra daquele lá? Tem as teclinhas, botão desse tamanho, tu não vai errar os números. Acabou, irmão. Está solucionado teu problema, tu não entra mais onde não tem que entrar. Quando quiser notícia de outras coisas, você fala com ela abre na tua frente junto e vê notícia. Acabou, você não entra mais no lugar errado. Olha para o irmão do lado e diga, aí a solução. Isaías 59, vamos lá comigo. Se você não se controla, está precisando de uma solução. Isaías 59. Pastor, mas quando eu tiver que chamar o Uber, liga para a mulher. Mulher, chama o Uber para mim. Isaías 59, acabou o pecado. Vamos lá. Pastor, por que eu não posso pecar? Isaías 59, vou te explicar agora por que você não pode pecar. Isaías 59, vai lá com o pastor, Antigo Testamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá, você achou Isaías 59? Então, cada quarta, cada reunião aqui do sermão é uma mensagem diferente, porque cada semana Jesus tem um tema diferente no texto bíblico que eu estou estudando com você. Isaías 59, vai lá com o pastor, Antigo Testamento, Isaías 59, versículo 1. Por que eu não posso pecar, pastor? Pega uma caneta, anote o que está escrito aqui. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder o quê? Ah, pastor, mas eu oro, parece que Deus não me ouve, pastor. Pastor, eu peço, parece que a mão de Deus não me alcança, Deus não me abençoa, pastor, por que eu estou assim, pastor? Eu oro, parece, pastor, que Deus não me ouve, faço campanha, vou na igreja, parece que Deus não ouve, pastor. Eu oro, parece que a mão dele não chega, não me abençoa, não faz as coisas, pastor. Eu vou na igreja, parece que o pastor prega, Deus não fala comigo. Eu vejo todo mundo orando, mas parece que eu não sinto Deus, pastor. Acho que tem alguma coisa errada com essa igreja. Claro, é mais fácil culpar a igreja do que assumir que tem alguma coisa errada na minha vida. É mais fácil culpar a igreja do que assumir que eu tenho alguma coisa. Deus está dizendo que a mão dele está estendida. Se ele não abençoa você, tem alguma coisa estranha. Deus está dizendo que o ouvido dele está aberto. E se ele não está atendendo a sua oração, tem alguma coisa estranha. Pastor, qual é o problema? Versículo 2. Vai lá comigo. O que diz o versículo 2? Mas as vossas, anote essa palavra com uma caneta, puxe um tracinho para o lado e escreva. A iniquidade é o pecado de quem conhece a palavra de Deus. Então Deus está dizendo, as vossas iniquidades. O que é iniquidade? É o pecado de quem conhece a palavra de Deus. A pessoa que sabe que não pode fazer, sabe que é errado e faz. Sabe que não deve mentir, mente. Sabe que não pode deixar o seu filho com a namorada dentro de casa, você apoia. Está errado. Sabe que não pode fazer, faz. A iniquidade, olha o que diz o 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso. O pecado me separa de Deus, me leva para longe. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Pai, eu oro, eu não sinto Deus, mas tem alguma coisa errada em você. Como é que o irmão do lado sente? Pô, o pastor prega, Deus não fala comigo. Ah, parece que a mensagem, pastor, não me toca mais. Irmão, claro, você está longe de Deus. Você está no pecado, tem coisas erradas que você fez que até hoje você não se arrependeu. Porque você não confessou. Tem que confessar. Tem que deixar. Dependendo do pecado, tem que voltar lá e consertar ainda.
Não basta pedir perdão. Dependendo do que for, ainda tem que consertar aquilo lá. Não peque, irmão. Você está no pecado, pare. Pastor, eu estou fumando. Conta comigo, vem na sexta, eu vou te ajudar a se libertar. Pastor, eu estou bebendo. Pode vir aqui, conta comigo que eu vou te ajudar a se libertar. Não precisa sair da igreja. Pastor, eu vivo com uma pessoa, não sou casado. O certo é casar. Não precisa sair da igreja. Pastor, mas eu tenho uma união estável. Diante de Deus não vale. Você pode ter união estável com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Pode ter com a esposa e ainda tem cara aí que era casado com a esposa e tinha união estável com outro homem. Tem gente assim, não tem? Tem. E pode, pastor? Pode, porque a união estável não exige fidelidade. Você pode ter com várias pessoas, é só para dividir o dinheiro. É só por causa do direito patrimonial. Agora, você casou com uma mulher, você consegue casar com outra junto? Não. Porque mudou o estado civil diante da sociedade, o juiz reconhece, a lei reconhece o casamento. Como o seu casamento é importante. Não estou dizendo que a união estável não é reconhecida, mas eu estou dizendo que diante de Deus o que vale é o quê? É o casamento. Diante de Deus você tem que ter é o seu casamento. É isso que é importante para Deus, você precisa. Pastor, não sou casado, então você precisa regularizar essa situação e precisa casar diante do juiz e ser abençoado por Deus depois. Agora vamos lá. Mas as vossas iniquidades, o que elas fazem? Divisão. Pastor, não sou casado, então ainda você é solteiro. Faz uma divisão entre você e Deus. Irmão, não vale a pena ficar no pecado. Você tem que consertar isso. Você tem que ajeitar isso. Por que eu tenho que ajeitar? 1 Pedro capítulo 5. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele está andando ao nosso redor buscando quem ele possa pegar. E ele só pode pegar você se você sair da palavra. Enquanto você estiver na palavra, ele pode te tentar, mas não pode pegar você. Porque você está na palavra, então não sai da palavra. Se tem alguma coisa errada, você tem que tirar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Eu já vou começar a leitura, você pode acompanhar na tela. Sede sóbrios. O que a Bíblia diz, irmãos? Vigiai. Acorde, abra os seus olhos. Às vezes a gente está indo por um caminho que não é bom, que não agrada a Deus, que vai me levar para longe. Jesus mostrou todo o caminho que leva ao adultério. Primeiro é o olhar, depois é a atitude, o comportamento. Jesus está dizendo, corta, não tolera, não deixa crescer. Todo pecado começa pequenininho, começa só com uma imaginação, começa só com pensamento. Roubou, antes de roubar estava pensando no roubo. Mentiu, antes de mentir estava fazendo o quê? Arquitetando dentro da mente a mentira que contaria. Jesus está dizendo, já corta ali porque está fora da vontade de Deus. Aí 18, seja sóbrio, vigie, porque o diabo, teu adversário, o diabo não é teu amigo. A mentira não vai sair de graça, o adultério não vai sair de graça, o roubo não vai sair de graça, prejudicar outra pessoa para você se dar bem não vai sair de graça. O diabo não é teu amigo. O diabo é o vosso. Ele pode te emprestar uma armadura, uma saída agora, mas você vai se dar mal depois. Bramando como o leão, ou seja, ele não é o leão, mas ele fica rugindo no seu ouvido, falando na sua mente. Corta. Buscando a quem possa, ele não pode me pegar, não pode pegar você enquanto estivermos na palavra de Deus. Ele pode tentar, mas não te pegar. Como é que eu venço o diabo? Pega uma caneta sublinho 9 que agora eu vou te explicar. Ao qual resistir firmes aonde? Presta muita atenção que eu vou te falar o que é resistir na fé. Primeiro ponto, o que é fé? Fé vem pela palavra que eu ouvi. Cada pregação que eu estou ouvindo, aquilo produz a fé. Cada mensagem que eu medito em casa, eu estou lendo a Bíblia, meditando, aquele texto que eu estou lendo virou um conhecimento, uma informação, e eu deixo entrar no coração, vira fé. Então, como assim resista firme na fé? Resista firme no que você já aprendeu, em cada pregação que você já ouviu, em cada culto que você participou e você já sabe. Deus está dizendo, é hora de botar em prática a palavra que você ouviu. Isso é resistir na fé, é usar a palavra que eu já ouvi, usar a palavra que eu aprendi naquele culto, usar a palavra que eu estava lendo em casa e Deus falou comigo naquele texto bíblico. Isso é resistir firme aonde? Na fé. É com aquela mensagem, com aquela palavra que eu já ouvi, com aquele entendimento que eu já ouvi, com aquele culto que eu já participei e eu aprendi tal coisa. Agora é hora de botar isso em prática. Isso é resistir firme na fé. Aí ele diz, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos que estão onde? Todos nós somos tentados. Eu sou tentado, você é. Cada um com alguma coisa. Não acho que é só com você. Bah, pastor, acho que eu sou anormal. Como é que eu vou procurar o pastor para dizer que eu estou passando por isso? Eu acho que é só eu. Não é só você, irmão. Tem vários. Ainda mais numa igreja grande, deve ter vários passando pela mesma coisa. Não se sinta um extraterrestre. A Bíblia está dizendo que todos são tentados. Mas às vezes vale a pena você pedir ajuda quando está nessa fase. Quando você ainda não consumou. Porque às vezes com uma oração a gente manda essa tentação embora. Você pode estar sendo tentado com a tristeza. Pastor, ando com uma tristeza absoluta e tal. Está na hora de pedir uma oração. Porque se você deixar isso ficar na sua mente e você não tratar,
pode virar uma depressão. Então o diabo está te tentando. Por enquanto está no olhar, são pensamentos, são imaginações. Daqui a pouco vai para as mãos, vira minha atitude. Estou com uma atitude desanimada. Comportamento. Viu? Você não tratou. Vai virar algo mais forte. Deveria ter cortado, pedido ajuda. Eu não tive força para cortar. Vem pedir oração que a gente ajuda você. Agora continue comigo. Vamos em 1 Coríntios 10. Volta um pouquinho para trás. Todo mundo, mas o pastor vai achar que eu sou fraco se eu falar que eu estou com pensamento ruim. Irmão, você não é fraco, você está passando por uma fase difícil. Você é uma pessoa forte. Amém? Só que você está passando por uma fase, você vai vencer essa fase. Quem vai vencer, diga a glória a Deus. Vai vencer, irmão, você vai vencer, não tenha medo. 1 Coríntios 10, versículo 12. Todos acharam? Se firme na palavra, ore, fale com Jesus, resista ao inimigo. Estou sem força, então dobre o seu joelho, busque mais. Não tenho vontade de orar, então deixa um louvor lá tocando e fica ouvindo aquele louvor dizendo eu te amo, tá bom. Pastor, repeti 1000 vezes, glória a Deus, continua. Amanhã você repete aleluia, no outro glória. Daqui uma semana você está falando com Deus. 1 Coríntios 10, versículo 12. Aí diz o versículo 12. O que diz o 12? Aquele, pois, que cuida estar em pé. O que diz a Bíblia? Olhe que não caia. Irmão, estar em pé é um privilégio. Cuide para não cair. Abra os seus olhos, vigie. Jesus disse que não dá para administrar o pecado, você tem que cortar. Quantas pessoas estavam de pé contigo e caíram? Quantos foram usados por Deus? Quantos estavam no altar? Quantos eram obreiros? Às vezes até a pessoa que te ganhou para Jesus já caiu. Uma pessoa que você ganhou para Jesus caiu. Por que caiu? Olha, irmão, não posso te dizer o porquê, eu não estava lá, não conheço a pessoa. Existem inúmeros motivos, um deles é o que eu estou pregando hoje. Começou no olhar, foi para a atitude e a pessoa não cortou. Pode ser isso, pode ser outra coisa. Mas o que eu quero dizer, você está de pé, continue, fique firme, vigie, não administre o pecado. Você está sentindo que algo está te levando para o pecado, irmão, você vai ter que cortar. Você vai ter que tirar isso fora, porque se você continuar nesse caminho, você vai para longe de Deus. Nunca esqueça o que eu te disse. Levante a mão direita e diga com o pastor, diga pecado, não se administra. Não, eu estou só tomando um golinho, pastor. Só um golinho, é só fim de semana. Tem o viciado que bebe todos os dias, tem o viciado que bebe quando? Só fim de semana. Então para, não consigo, pastor. Viu só, o diabo te pegou. Você não está administrando nada, é o diabo que está te administrando. Não, pastor, estou só conversando. Gente fina essa pessoa, é que essa pessoa precisa de ajuda e eu estou ali, né, pastor? Estou dando uma força, vou levantar essa pessoa, irmão. Toma cuidado, às vezes você não está bem na fé, você é psicólogo para ajudar essa pessoa? Você é o pastor da igreja para orar por ela? Não, você não é. Às vezes nem o obreiro não é. E às vezes, como estreitar muito o laço, daqui a pouco é você que cai com a pessoa. Você destrói a sua família e a da família da pessoa já está como? Já está destruída. Aí era uma destruída, agora viraram duas. O trabalho vai ser maior para levantar. Não faça isso. Vigie, você está de pé. O que a Bíblia diz? Cuide para que não? Vigie, ore. Você sentiu que não é de Deus, que vai levar você para o pecado. Jesus disse, não administra, corta fora. Vamos ficar de pé. Olá para você que está assistindo esse vídeo no meu canal. Que prazer ter você aqui. Você pode se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho para que você receba todas as mensagens. Não esqueça, hein? Se essa mensagem está te abençoando, compartilha ela para que alguém possa ser alcançado com essa palavra. Que Deus abençoe.